Nunca imaginei que um cão pudesse salvar meus dias mais solitários. Olá, chamo-me Helena, tenho 28 anos, e há pouco tempo mudei-me para Viseu com o meu namorado, Miguel. Na época, eu era tão inexperiente em viver a dois que acreditava que tudo seria como nos filmes. Risos constantes, cumplicidade ininterrupta e momentos perfeitos. Mas a verdade é que a vida real é muito diferente. Vivíamos numa casa modesta, afastada do centro, rodeada pelos vinhedos e o silêncio da natureza. No início, achei essa calma encantadora, quase mágica, mas rapidamente percebi que ela também trazia uma solidão pesada. Miguel arranjou um trabalho noturno numa fábrica têxtil na cidade, prometendo que seria só por um tempo, até juntarmos dinheiro para realizar os nossos pequenos sonhos, talvez comprar um carro ou fazer aquela viagem ao Douro que tanto desejávamos. Eu compreendia as razões dele, mas isso não tornava as noites mais fáceis para mim. O relógio parecia avançar devagar, cada minuto uma eternidade, e eu acabava sozinha, sem saber bem o que fazer com meu tempo. Mas havia alguém que tentava preencher o vazio, o Rex, o boxer do Miguel. Desde o primeiro dia, ele tentou conquistar o meu coração com aquelas patas desajeitadas e o olhar doce, quase implorando por afeto. Miguel dizia que o Rex era o melhor amigo que alguém podia ter, um companheiro fiel até o fim. Confesso que eu tinha uma resistência estranha em deixá-lo entrar em casa. Talvez fossem velhos hábitos ou preconceitos tolos sobre cães pertencerem ao quintal, ao ar livre, e nunca dentro do nosso espaço pessoal. Por isso, todas as noites eu sentava-me na sala, rodeada pelo som distante dos grilos e o farfalhar das folhas, com medo do escuro, algo que sempre me acompanhou. Numa dessas noites, enquanto tentava me convencer de que era adulta o suficiente para suportar a solidão, ouvi um ganido suave junto à porta. O Rex estava lá, arranhando devagar, como se pedisse permissão para entrar. Fiquei paralisada, dividida entre a irritação e a curiosidade. Será que ele estava com frio? Ou algo o incomodava? Levantei-me com hesitação e abri a porta. Ele entrou rapidamente, sacudindo o corpo para tirar a poeira das patas, e olhou-me com aqueles olhos castanhos enormes, como se dissesse, só esta noite, por favor. Suspirei, rendida, e deixei-o ficar. O Rex acomodou-se no tapete perto do sofá e começou a rolar de costas, exibindo a barriga peluda. És impossível, sabias? Murmurei, enquanto um sorriso escapava dos meus lábios. Aquela foi a primeira noite em que ele dormiu dentro de casa, e de algum modo, a sua presença mudou tudo. O silêncio opressor que antes me sufocava parecia menos pesado. O seu respirar calmo e constante trouxe-me conforto sem que eu percebesse. Pela primeira vez, desde que Miguel começara o turno da noite, consegui relaxar. Peguei num livro e tentei concentrar-me nas palavras, mas a minha atenção voltava sempre para o Rex. Ele levantava a cabeça de vez em quando, como se quisesse garantir que eu ainda estava ali, e depois voltava a deitar-se tranquilo. Era estranho admitir, mas sentia algo novo, companhia. Quando finalmente decidi ir para a cama, hesitei antes de chamá-lo. Rex, vem, murmurei baixinho, apontando para o quarto. Sem precisar de mais convites, ele correu à minha frente, abanando a cauda, e deitou-se aos pés da cama assim que entrei. Fiquei a observá-lo, pensando em todas as regras que impusera até então. Nada de entrar em casa, nada de ficar muito perto. Talvez tivesse estado errada o tempo todo. Deitei-me, e pela primeira vez, não senti necessidade de verificar se a porta estava trancada ou se havia ruídos suspeitos. Com o Rex ali, tudo parecia estar no lugar. Continue. Nos dias que se seguiram, a presença do Rex transformou a nossa casa de maneira quase mágica. Sempre que o Miguel saía para o turno noturno, eu deixava o Rex entrar na sala, onde ele corria para o tapete como se fosse o dono do lugar. Era engraçado vê-lo com tanta energia, mesmo depois de um dia inteiro a guardar o quintal. Uma vez, trouxe-me um brinquedo velho e gasto, abanando a cauda freneticamente, como se pedisse para brincarmos. Surpreendi-me com a sua ansiedade por atenção, quase como se soubesse que eu precisava daquele momento de alegria. Perguntei-lhe, quer brincar comigo? Ele latiu, curto e animado, como se dissesse um sim entusiasmado. Joguei o brinquedo pelo corredor, e ele disparou atrás dele, voltando com o objeto na boca e os olhos brilhando de felicidade. Ri alto, um riso genuíno que não sentia há semanas. O Rex, aquele cachorro desengonçado e atrapalhado, estava a conseguir arrancar-me sorrisos quando eu mais precisava. Comecei a perceber que, apesar do silêncio e da distância do Miguel, não estava tão sozinha quanto imaginava. Mas havia algo que ainda me fazia hesitar, a roupinha que o Miguel insistia em pôr no Rex todas as noites. Era uma peça azul escura, simples e prática,
feita para o proteger do frio intenso que às vezes sentíamos naquela região de Viseu. Miguel dizia que ele gostava de a usar, mas eu sabia que não era bem assim. Assim que o Miguel saía, o Rex começava sua luta desesperada para se livrar daquela peça. Rolava no chão, esfregava-se contra os móveis, como se travasse uma batalha épica contra aquele tecido que o incomodava. Era uma cena que, ao mesmo tempo, me divertia e me preocupava. Perguntava-me se ele estava realmente desconfortável ou se era só uma forma de dramatizar, talvez herdada do próprio Miguel, que adorava exagerar quando algo chateava. Decidi intervir, pois ninguém merecia passar por aquele sofrimento por uma simples peça de roupa. Peguei o Rex nos braços, segurando-o com firmeza, e finalmente libertei-o daquela prisão azul. A reação dele foi imediata e cheia de alegria, um latido curto, a cauda a abanar freneticamente, e saltos de pura felicidade. Correu até mim, encostando aquele focinho molhado nas minhas mãos e lambendo-as com afeto. Ri descontraída, encantada com a efusividade dele. Agora estás feliz, não é? Brinquei, coçando-lhe atrás das orelhas. Rex respondeu com mais lambidelas, desta vez a tentar alcançar o meu rosto enquanto eu me esquivava, rindo. Aquele momento simples, mas cheio de afeto, tornou-se uma pequena rotina entre nós. Sempre que Miguel vestia o Rex com aquela roupinha azul, eu sabia que, assim que ficássemos sozinhos, ele viria até mim com aquele olhar implorativo e eu acabaria por ajudá-lo. Era nossa pequena conspiração silenciosa, algo que nos aproximava cada vez mais. Aos poucos, comecei a notar detalhes divertidos sobre o Rex. Ele parecia perceber que eu era sua aliada, e depois de ser libertado, dava voltas triunfantes pelo tapete, como se quisesse mostrar a todos, mesmo que só eu estivesse ali, que estava livre de novo. Não era apenas um cão adorável, tinha uma personalidade marcante que me conquistava dia após dia. Eu já não conseguia imaginar as minhas noites sem aquele companheiro fiel ao meu lado. O silêncio que antes me assustava parecia agora preenchido por algo muito mais valioso. Uma presença reconfortante, um amigo que me ensinava a aceitar a vida com as suas imperfeições. Continue. Com o passar do tempo, comecei a perceber que o Rex não era apenas uma presença constante na casa, mas algo muito maior. Ele parecia entender os meus humores de uma forma quase mágica, como se estivesse sintonizado com cada mudança no meu espírito. Havia noites em que me sentia particularmente melancólica, sentada sozinha na sala, folheando álbuns antigos ou relendo mensagens no telemóvel, quando o peso da solidão se tornava quase insuportável. Nessas ocasiões, o Rex não insistia em brincadeiras ou em demonstrações exuberantes de afeto, como costumava fazer quando eu estava bem. Em vez disso, aproximava-se devagar, colocava a cabeça no meu colo e ficava ali, quieto, como se soubesse que eu precisava de um conforto diferente, mais silencioso, mais profundo. Eu acariciava suas orelhas macias, sentindo o toque quente e suave que me acalmava. Às vezes, deixava escapar algumas lágrimas, algo que nunca admitiria ao Miguel. O Rex permanecia imóvel, um guardião silencioso da minha vulnerabilidade, sem tentar consertar nada, apenas partilhando o espaço comigo, tornando a solidão menos pesada. Era como se ele compreendesse que não precisava dizer nada, que só a sua presença já era um bálsamo para as minhas inseguranças e medos. Miguel sempre dizia que o Rex tinha um instinto protetor, mas eu comecei a acreditar que havia algo mais profundo. O Rex não estava apenas a proteger-me do escuro ou dos ruídos da noite. Estava a ensinar-me algo sobre conexão, sobre aceitar o presente sem questionar demais. Eu, que sempre fui controladora, que gostava de planear tudo nos mínimos detalhes, estava a aprender a deixar fluir, a entregar-me ao momento, sem medo das incertezas. Numa noite, enquanto estava sentada na cozinha a tentar organizar as contas, uma tarefa que sempre me deixava ansiosa, reparei no Rex parado na porta, a olhar para mim com aquela expressão atenta que tantas vezes tinha visto. Ele não se aproximou de imediato, como se percebesse que eu precisava de um momento para respirar antes de aceitar a sua presença. Não vais ajudar-me com estes números, pois não, Rex, murmurei, meio a brincar, meio a desabafar. Ele inclinou a cabeça, como se ponderasse a ideia, e depois caminhou até mim, sentando-se ao meu lado. Era impressionante como parecia saber exatamente o que eu precisava em cada momento. Não veio pedir carinho ou atenção, ficou ali, uma sombra quente e reconfortante, como se dissesse, estou aqui, não precisas de enfrentar tudo sozinha. Sorri, cansada, e baixei a mão para lhe acariciar o dorso. A sua pelagem macia trouxe-me uma calma inesperada, e por um instante senti o nó no peito começar a desfazer-se. Talvez o Miguel estivesse certo desde o início. O Rex era especial. Não era apenas um cão, era um amigo, um confidente, alguém que me fazia lembrar que nem tudo na vida precisava de ser perfeito para ser bom.
A simplicidade da sua alegria e da sua presença genuína fazia-me refletir sobre quanto tempo tinha passado preocupada com planos, expectativas e sonhos românticos que nunca pareciam concretizar-se. E ali estava o Rex, tão presente, tão feliz no momento, sem pensar no passado ou no futuro, apenas a viver. Continue. Acordar numa manhã fria em Viseu já não era tão solitário como antes. O Miguel chegava do turno noturno com o rosto cansado, mas notava as pequenas mudanças em mim. Perguntava às vezes se eu estava bem, e eu respondia com um sorriso sincero, mesmo que por dentro ainda sentisse a saudade dos momentos em que estávamos juntos antes do trabalho dele começar. Estou ótima, dizia, e era verdade. A presença do Rex havia transformado a minha rotina, preenchido os espaços vazios com a sua companhia silenciosa e fiel. A nossa casa, que antes parecia um lugar de silêncio opressor, agora tinha vida. O Rex era mais do que um simples cão. Era o elo invisível que equilibrava as nossas diferenças, trazendo-nos conforto e alegria quando menos esperávamos. Aprendi que a vida a dois não precisava de ser como nos filmes, com cenas perfeitas e risos constantes. Era feita de pequenos momentos partilhados, de cumplicidade silenciosa e de aceitação das imperfeições. Com o tempo, tornou-se claro que o Rex era uma peça essencial na nossa história. Não só alegrava os meus dias com a sua energia e brincadeiras, como também parecia entender os meus momentos de tristeza e melancolia. Quando eu estava para baixo, ele vinha até mim e simplesmente ficava, como um guardião silencioso do meu coração. E eu comecei a perceber que esse tipo de amor, simples e incondicional, era o que realmente importava. Numa tarde, enquanto Miguel trabalhava, decidi dar um passeio com o Rex pelos arredores da casa. O sol estava a pôr-se, pintando o céu de tons alaranjados e rosados. Caminhamos pelo caminho de terra que levava até os vinhedos, sentindo o cheiro da terra molhada e o som suave das folhas ao vento. O Rex corria à minha frente, feliz, abanando a cauda e farejando tudo ao redor. Era impossível não sorrir ao vê-lo tão livre e contente. Enquanto caminhávamos, lembrei-me das noites solitárias e da transformação que aquele cão tinha provocado na minha vida. Aquele animal, que eu inicialmente hesitava em deixar entrar em casa, havia se tornado meu melhor amigo, o meu confidente. A sua presença ensinava-me a viver o momento, a aceitar a vida como ela é, com todas as suas imperfeições e surpresas. Quando regressamos, o céu já estava escuro, e acendi as luzes da sala antes de me sentar no sofá. O Rex deitou-se ao meu lado, e eu senti uma paz que não experimentava há muito tempo. Miguel ainda estava fora, mas naquela noite, com o Rex ali, a solidão parecia menos pesada. Aquele cão, com seus olhos castanhos brilhantes e o corpo quente junto ao meu, tinha se tornado a minha âncora. Mas, mal sabia eu que essa nova tranquilidade estava prestes a ser abalada por algo que nunca poderia ter previsto. Algo que iria desafiar tudo aquilo em que acreditava e testar a força da nossa pequena família. Continue. Naquela noite, enquanto me preparava para dormir, o silêncio na casa parecia mais denso do que de costume. O relógio da cozinha marcava as horas com um som firme, quase insistente, como se estivesse a contar os segundos para algo acontecer. O Miguel já tinha saído para o trabalho há horas, e eu sentia aquela mistura de ansiedade e cansaço que me acompanhava desde que ele começou no turno noturno. O Rex estava ao meu lado, deitado no tapete, a respirar calmamente, como sempre fazia. A sua presença era uma fonte de conforto, mas, ao mesmo tempo, um lembrete da solidão que me envolvia. De repente, ouvi um ruído estranho vindo do corredor, um arranhar leve, quase imperceptível, mas suficiente para acelerar o meu coração. Olhei para o Rex, que levantou as orelhas, alerta, e ficou imóvel, como se também tivesse percebido algo. O som repetiu-se, mais insistente desta vez, e eu senti um arrepio percorrer a minha espinha. Levantei-me devagar, hesitante, e caminhei em direção à porta do quarto, tentando controlar a respiração. Quando cheguei à sala, a penumbra parecia esconder sombras que antes não estavam ali. O arranhar continuava, e eu segui o som até a porta da despensa. O Rex ficou junto a mim, a olhar fixamente para a porta, o corpo tenso, pronto para agir. Com cuidado, abri a porta e, para o meu alívio, não encontrei nada fora do normal, apenas algumas caixas e o silêncio habitual. No entanto, enquanto fechava a porta, senti um leve toque no meu braço. Virei-me rapidamente, mas não havia ninguém. O Rex latiu baixo, como se quisesse avisar-me que algo não estava bem. Voltei para o sofá, tentando convencer-me de que era apenas a minha imaginação a pregar-me partidas. Sentei-me, abracei o Rex e tentei ler um livro para me distrair. Mas a sensação de inquietação manteve-se, e os olhos do Rex pareciam seguir cada movimento meu, como se ele também estivesse à espera de algo.
Foi então que ouvi um sussurro, tão baixo que quase não consegui perceber. O som vinha do corredor, e, quando olhei na direção, vi uma sombra mover-se rapidamente para o quarto do Miguel. O meu coração disparou, e o Rex levantou-se num salto, correndo atrás da sombra. Ouvi um estrondo, seguido por um latido feroz do Rex, e corri atrás deles, o medo a apertar o peito. Quando entrei no quarto, encontrei o Rex a rosnar para a janela aberta, por onde parecia que alguém tinha acabado de sair. A cortina balançava, e um leve cheiro de terra molhada e folhas esmagadas invadiu o ar. Senti um misto de alívio e preocupação. Alguém tinha tentado entrar em casa. A adrenalina tomou conta de mim, e, naquele instante, percebi que a tranquilidade que sentirá até então estava prestes a ser posta à prova de forma inesperada e assustadora. Continue. A noite parecia ter ganho uma nova dimensão, sombria e cheia de mistério. Eu estava ali, ofegante, de mãos trêmulas, encostada à parede do quarto, enquanto Rex permanecia firme junto à janela, vigilante e alerta. O seu olhar penetrante parecia dizer que não era apenas um instinto animal, que algo realmente estranho estava a acontecer. O Miguel ainda não tinha chegado, e eu sentia o peso da responsabilidade a crescer dentro de mim. Como é que alguém teria ousado invadir o nosso espaço? E, principalmente, por quê? Enquanto tentava organizar os pensamentos, comecei a imaginar todas as formas possíveis de resolver aquela situação. Talvez tivesse de falar com os vizinhos, pedir ajuda, instalar um sistema de segurança. Mas a verdade é que, no fundo, eu sabia que nada disso apagaria o medo que sentia naquele momento, aquela sensação de vulnerabilidade que me consumia desde que entrei naquela casa. O silêncio que antes me parecia tão confortável transformará-se num inimigo invisível, cheio de sombras e dúvidas. O Rex, que até então tinha sido meu porto seguro, começou a andar de um lado para o outro, inquieto, como se pressentisse algo mais. Olhei para ele e senti uma mistura de gratidão e preocupação. Aquele cão era muito mais do que um animal de companhia. Era um guardião, um amigo fiel que me ensinava todos os dias o significado da lealdade e da coragem. De repente, ouvi um ruído vindo do corredor, passos leves, quase imperceptíveis, mas suficientes para fazer o meu coração saltar. Agarrei o Rex pela coleira, preparando-me para enfrentar o que quer que estivesse a chegar. A porta do quarto abriu-se lentamente, e a silhueta do Miguel surgiu, cansada, mas imediatamente alerta ao perceber a tensão no ar. Helena, o que se passa? Perguntou ele, aproximando-se rapidamente. Expliquei-lhe tudo, desde o arranhar na porta da despensa até a sombra que o Rex tinha perseguido. Ele ouviu com atenção, os olhos a estreitarem-se num misto de preocupação e determinação. Vamos ficar mais atentos daqui para frente, disse ele, apertando a minha mão com força. Não vamos deixar que nada nos assuste ou nos separe. Aquelas palavras deram-me algum conforto, mas eu sabia que aquela noite marcava o início de uma série de acontecimentos que iam desafiar tudo aquilo que eu pensava sobre segurança, confiança e até sobre o próprio Miguel. Enquanto nos preparávamos para tentar dormir novamente, o Rex acomodou-se entre nós, como se quisesse garantir que não estávamos sozinhos. A sua respiração calma e profunda, tão diferente do turbilhão de pensamentos na minha cabeça, trouxe-me uma sensação de paz momentânea. Mas, mesmo assim, uma pergunta martelava o meu espírito. Quem estaria por trás daquela tentativa de invasão? E o que queriam de nós? Continue. Nunca pensei que a minha vida pudesse virar de cabeça para baixo em tão pouco tempo. O sol mal tinha despontado quando Miguel recebeu uma chamada que mudou tudo. Era a polícia. Aparentemente, alguém tinha reportado uma presença suspeita perto da nossa casa nos últimos dias, e agora estavam a investigar. A notícia caiu como um choque. Como podia ser que, naquele recanto tranquilo de Viseu, alguém nos estivesse a observar? E pior ainda, que estivesse a tentar invadir o nosso espaço. A adrenalina ainda corria nas minhas veias quando Miguel saiu para trabalhar, deixando-me sozinha com o Rex, que parecia sentir a minha inquietação. Estava determinada a não deixar o medo dominar-me, mas uma parte de mim não conseguia ignorar a sensação de que algo maior estava para acontecer. Nessa tarde, enquanto tentava distrair-me com tarefas simples, ouvi o som do portão a render. Olhei pela janela e vi uma figura aproximar-se lentamente, vestida com um casaco escuro e um capuz que escondia o rosto. O meu coração disparou, e o Rex lançou-se para a porta, latindo ferozmente. A figura parou, hesitou, e então, para o meu espanto, afastou o capuz revelando não um estranho, mas a minha própria irmã, Sofia. O choque foi enorme. Sofia, a pessoa que eu menos esperava ver naquela situação, estava ali, a poucos metros de mim, numa hora estranha e num lugar onde nunca tinha vindo antes.
Perguntei-me, confusa e assustada, o que poderia estar por trás daquela visita inesperada. Teria ela algo a ver com os acontecimentos estranhos? Ou estaria apenas preocupada com a minha mudança e o distanciamento que a vida a dois tinha criado entre nós? Mal tive tempo de pensar. Sofia entrou na casa, ignorando meu olhar desconfiado. A tensão entre nós era palpável, uma mistura de saudade e ressentimento acumulado ao longo dos anos. Ela trouxe consigo histórias que eu não sabia, segredos que tinham ficado enterrados no passado, e uma verdade que ameaçava abalar a nossa família. Enquanto a noite caía, percebi que a presença dela não era apenas uma coincidência. Havia algo que precisava de ser revelado, algo que explicava os medos, as sombras e até o comportamento estranho do Rex. Sofia sabia mais do que dizia, e eu estava prestes a descobrir que as nossas vidas estavam entrelaçadas por algo muito mais profundo do que imaginava. Continue. A chegada da Sofia abalou tudo o que eu pensava saber sobre a minha vida e a minha família. O seu olhar era intenso, carregado de segredos que eu nunca tinha imaginado enfrentar. Sentamo-nos na sala, a luz suave do candeeiro a criar sombras nas paredes, enquanto ela começava a contar uma história que parecia saída de um filme de suspense. Disse-me que, há anos, a nossa família tinha sido envolvida numa situação complicada, algo que o Miguel e eu desconhecíamos por completo. Havia pessoas interessadas em algo que pertencera ao nosso avô, um objeto valioso e misterioso que, segundo Sofia, estava escondido algures naquela casa. A presença estranha que sentíamos, os ruídos durante a noite, tudo fazia parte de um jogo maior, um jogo de segredos e ameaças que agora nos envolvia sem piedade. Senti um calafrio percorrer-me a espinha. Como podia uma simples mudança para Viseu transformar-se numa teia de intrigas e perigo? Sofia revelou que tinha tentado proteger-me, vigiando a distância, mas que as coisas tinham fugido ao controlo. A sua visita não era apenas para reatar laços, mas para me avisar, estávamos em risco. O Miguel entrou na sala, surpreso com a presença da irmã, e a tensão entre eles era palpável. As palavras trocaram-se, verdades foram expostas, e percebi que aquela noite seria decisiva para o nosso futuro. O Rex parecia sentir a gravidade da situação, deslocando-se inquieto, sempre atento a cada movimento. No meio daquele turbilhão de emoções, percebi que a minha vida estava a mudar de forma irrevogável. A segurança que eu sentia com o Miguel e o Rex estava a ser ameaçada por forças que eu não compreendia totalmente. E, no entanto, havia uma estranha sensação de que, apesar do medo, estávamos mais unidos do que nunca. Sofia terminou a sua história com um aviso claro: não podemos baixar a guarda, Helena. Eles estão mais perto do que imaginas. O peso das suas palavras ficou no ar, e eu soube que a partir daquele momento, nada seria como antes. A nossa pequena família teria de enfrentar o desconhecido, juntos. Continue. O tempo parecia ter parado naquela noite, mas, ao mesmo tempo, tudo se moveu numa velocidade avassaladora. A revelação de Sofia era como um trovão que ecoava dentro de mim, fragmentando a paz que eu achava ter conquistado. As paredes da nossa casa, antes refúgio seguro, agora pareciam esconder sombras que ameaçavam engolir-nos a qualquer momento. O Miguel e eu olhávamos-nos, tentando encontrar forças um no outro, enquanto Sofia detalhava as ameaças que pairavam sobre a nossa família. Havia pessoas poderosas, dispostas a tudo para recuperar o que julgavam ser seu por direito. Um segredo antigo, perdido entre gerações, mas que agora ganhava vida e perigo reais. O medo instalou-se naquele pequeno espaço, mas também uma determinação feroz. O Rex, sempre atento, começou a rosnar baixinho, como se pressentisse o perigo iminente. Eu sentia a adrenalina subir, o coração a bater descompassado, enquanto as horas avançavam e a noite se tornava ainda mais densa. A nossa rotina tranquila transformará-se numa batalha silenciosa, onde cada olhar, cada gesto, podia ser decisivo. Mas, no meio daquela tempestade, havia algo quase surreal, a força que encontrávamos na nossa união. O Miguel segurou a minha mão, apertando-a com uma firmeza que me transmitiu coragem. Sofia, apesar das feridas do passado, estava ali para lutar conosco. E o Rex, com seu olhar protector e leal, era mais do que um cão. Era o nosso escudo contra o desconhecido. Sabíamos que os próximos dias seriam cruciais. Teríamos de estar vigilantes, preparados para o que viesse, e nunca deixar que o medo nos paralisasse. A verdade era que estávamos no centro de um jogo perigoso, e só a nossa união poderia salvar-nos. A adrenalina crescia, e a cada instante, a tensão atingia um novo pico. Ainda assim, no meio de toda a escuridão, uma faísca de esperança brilhava. Estávamos juntos. E isso, talvez, fosse a nossa maior força. Continue.
A madrugada avançava e a casa estava mergulhada num silêncio tenso, apenas quebrado pela respiração calma do Rex ao meu lado. Aquele cão, que antes era apenas um companheiro de solidão, tornará-se agora minha âncora num mundo prestes a desabar. As palavras da Sofia ecoavam na minha mente, cada uma carregada de um peso que parecia esmagar-me o peito. Eles estão mais perto do que imaginas. Senti um arrepio percorrer a espinha enquanto olhava pela janela, para as sombras que a noite projetava sobre o quintal. Será que o perigo espreitava mesmo ali, tão perto? O Miguel dormia no quarto ao lado, exausto, mas eu permanecia acordada, presa num turbilhão de pensamentos e emoções. O medo misturava-se com uma estranha adrenalina, uma vontade desesperada de proteger tudo aquilo que amava. O Rex, como se percebesse a minha inquietação, levantou-se de repente e caminhou até a porta, parando e olhando fixamente para o corredor escuro. O seu corpo ficou rígido, o pelo eriçado, e um latido baixo e ameaçador escapou-lhe da garganta. Aquele som fez o meu coração disparar. Não éramos apenas nós naquele momento. Algo ou alguém estava ali, invisível, mas presente. A porta do quarto rangeu ligeiramente, como se alguém a tivesse tocado. Agarrei no telemóvel, pronta para ligar ao Miguel, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, a luz piscou e depois apagou-se, mergulhando-nos numa escuridão total. O latido do Rex tornou-se mais intenso, e senti a sua presença firme junto a mim, como um escudo. O silêncio que se seguiu foi ainda mais aterrador. Um sussurro quase inaudível chegou aos meus ouvidos, palavras que não consegui compreender, mas que pareciam carregar uma ameaça silenciosa. O meu corpo gelou, presa entre o medo e a necessidade de agir. Sabia que estávamos prestes a enfrentar algo que ultrapassava tudo o que eu podia imaginar. E foi nesse momento, no ápice da tensão, que percebi que a minha vida, a minha relação com Miguel, o laço com o Rex, tudo estava prestes a mudar para sempre. O desconhecido já não era uma sombra distante, mas uma força real e iminente que nos desafiava a cada instante. Mas o que viria a seguir? Quem seriam aqueles que nos observavam? E, acima de tudo, estaríamos preparados para a tempestade que se aproximava? O silêncio da noite guardava as respostas, e eu sabia que a nossa história estava longe de terminar. Continue.